a palavra do Senhor para a meditação dos irmãos nessa noite. Meus irmãos, a palavra se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 29. Vou estar lendo o versículo 9 e o 10, onde diz a palavra do Senhor: E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. Então saberão que eu sou o Senhor, porquanto disseste: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios. Tomarei a terra do Egito, tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até os confins da Etiópia. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esta palavra aqui é uma palavra que foi revelada por Deus para o profeta Ezequiel, está trazendo ali para o povo do Egito. Foi a palavra que Deus revelou ao profeta Ezequiel, para ele estar trazendo ao povo do Egito. Por quê? Deus estava se indignando bastante com aquele povo do Egito, com o faraó ali o faraó do Egito, né, que é o rei do Egito. Porque, meus irmãos, primeiramente, aquele faraó, ele era muito soberbo, ele se achava que ele era o todo-poderoso. Ele era tão soberbo, se achava tão grande, ao ponto de, como nós vimos na mensagem, dele se dizer o criador do rio, que era o rio chamado Rio Nilo, que era o rio que passava ali pelo Egito. Como vimos aqui na palavra, ele dizia: o rio é meu, eu que o fiz. Então, tamanha soberba daquele homem, que ele chegava até a dizer que uma criação de Deus era dele. Então, isso se indignou muito a Deus, meus irmãos. Então, ele usou o profeta Ezequiel para estar trazendo essa mensagem. Porque nós sabemos na palavra de Deus que Deus, ele abate os soberbos. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que ele abate os soberbos. Mas aqueles que se humilham aos pés do Senhor Jesus, estes são exaltados. Não é, meus irmãos, aqueles que são humilhados, não, porque humilhado qualquer um pode ser. É aqueles que se humilham aos pés de Jesus, estes serão exaltados. Então, meus irmãos, que a gente nunca venha, dependendo do que a gente tenha, do que a gente seja, a gente nunca venha querer se exaltar, porque nós aqui na terra, nós não somos nada, nós não somos pó. E tudo que a gente consegue aqui na terra, meus irmãos, é pela mão do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Por mais que a gente pense, não foi a minha sabedoria, foi o meu esforço, nada adianta a nossa sabedoria. Primeiro, que a sabedoria é dada por Deus. E segundo, que todos os nossos esforços, se não for Deus, a gente não consegue nada. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente é Deus, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, que a cada dia a gente venha cultivar a humildade e não venha querer se exaltar, porque, como a palavra de Deus diz, Deus não se agrada dos soberbos. Outra coisa, meus irmãos, que fez Deus se desagradar com aquele povo do Egito foi a idolatria, meus irmãos, porque aquele povo tinha muita idolatria por aquele rio Nilo. Eles, inclusive, consideravam o rio Nilo como uma divinidade. Eles pensavam que ali era um Deus aquele rio. Porque desde os tempos da antiguidade, meus irmãos, a humanidade ela tem essa mania de estar criando outros deuses, né, para adorar. E aquele povo, meus irmãos, fizeram isso também. Tinha algumas coisas que eles colocavam ali como divindade. E o rio Nilo era um deles que eles colocavam como divindade. E isso atraiu, que fez com que Deus se irasse com aquele povo. Porque, meus irmãos, só existe um único Deus, que é o Deus, né, meus irmãos, Deus da Bíblia, o Deus soberano, grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. E ele não divide a glória dele com ninguém. Ele gosta de ser exaltado, ser o soberano, porque é assim ele é, o Criador dos céus e da terra. Então Deus, ele se ira com a idolatria, porque o que é idolatria? Quando a gente coloca algo ou alguém no lugar de Deus, jamais poderemos colocar. Deus está acima de tudo e de todos, meus irmãos. Então aquele povo estava colocando um rio, né, adorando o rio. E isso desagradou a Deus. Deus disse que ia tornar aquele povo ali, o Egito, em deserto, pela idolatria daquele povo. E por aquele rei, o faraó do Egito, se acha tão soberano, né, aquela soberba dele. Então é isso que Deus nos adverte através da palavra dele. A humildade e Deus acima de tudo, porque só existe um Deus, né, meus irmãos, o Criador dos céus e da terra. E que ele está sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Então essa mensagem que eu deixo para os irmãos nesta noite. Em nome de Jesus, amém.